Se você visitar a ilha de Luzon, nas Filipinas, encontrará a caverna de Calau, escondida na selva. Aí pode até perguntar, o que tem de tão especial em uma caverna antiga? Bem, foi exatamente lá que os arqueólogos descobriram uma antiga espécie desconhecida relacionada a nós humanos. Não é o moleque da quadra de baixo da vizinhança, este é um quase humano. Brincadeirinha. A história começou em 2003. Na verdade, muito antes, lá por 50, 67 mil anos atrás. Mas não iremos tão longe na memória. Então é 2003. As Filipinas nunca foram um ponto de referência para a pesquisa arqueológica, por motivos que eu vou mencionar daqui a pouco. No entanto, nos últimos anos, o país tornou-se a terceira ilha no sudeste da Ásia a fornecer todos os tipos de evidências surpreendentes de atividade humana na antiguidade. E para dizer a verdade, e é claro que é isso que fazemos aqui, os cientistas não viram nada disso ainda. Veja, a história da Ásia, embora incompleta, sempre pareceu clara e direta para os especialistas. Paleoantropólogos, essa é uma palavra de R$50, estavam certos de que diferentes espécies humanas, como a Homo erectus, por exemplo, chegaram à Indonésia moderna por pontes terrestres que ainda estavam intactas há cerca de 1 milhão de anos. Quanto à área localizada mais a leste, os cientistas sempre acreditaram que, devido às fortes correntes oceânicas, era completamente intransitável sem barcos e, portanto, inabitável. A ilha de Luzon era um daqueles lugares aparentemente inacessíveis, porque também não tinha nenhum acesso de terra ligando-a ao continente. É por isso que os pesquisadores sempre pensaram que qualquer escavação arqueológica na ilha seria em vão. Mesmo assim, em 2003, o Dr. Armand Mijares, um arqueólogo local da Universidade das Filipinas, iniciou as escavações na caverna de Calau, juntamente com sua equipe. Mas naquela época, os pesquisadores ainda desconheciam os tesouros que a caverna mantinha em suas paredes de calcário. Durante a expedição, a equipe encontrou evidências de atividade humana naquela região, incluindo algumas ferramentas e cerâmicas datadas de cerca de 25 mil anos. Mas essa descoberta não foi tão importante. Então, os cientistas deixaram o local. Só para lembrar, o mais profundo que eles cavaram foi cerca de 1,5 metro para baixo. Mas essa é a norma para a maioria dos arqueólogos que trabalham no sudeste da Ásia. Eles raramente cavam mais do que 1,80 m. Depois disso, param as escavações porque a busca se torna inútil. O local da caverna de Calau ficaria esquecido e deserto por décadas, se não fosse por uma descoberta emocionante no ano seguinte, em 2004. Foi quando outro grupo de arqueólogos descobriu o Homo floresiensis, uma minúscula espécie humana que mais tarde foi apelidada de Hobbit. E não é de admirar. Esses primeiros seres humanos eram tão altos quanto uma criança de 3 anos dos dias de hoje e viviam em uma ilha remota da Indonésia, junto com lagartos gigantes e elefantes pigmeus. Eles desapareceram de sua natal Ilha das Flores há cerca de 50 mil anos, mas os cientistas conseguiram evidências suficientes para traçar uma imagem clara dessa espécie. Apesar de ter sido uma descoberta interessante por si só, também inspirou o Dr. Mijares a retornar à caverna de Calau. Ele voltou lá em 2007, decidido a cavar ainda mais fundo. Quando a equipe havia escavado a caverna em 2003, atravessou 1,5 metro de argila e não encontrou nada relativamente significativo antes de desistir. Não achou nem fósseis, nem sinais de atividade humana antiga, mas seus esforços em 2007 foram recompensados. Primeiro de tudo, os arqueólogos encontraram uma camada de rocha formada a partir de uma mistura de diferentes materiais. E você pode imaginar como os cientistas ficaram emocionados quando descobriram que essa camada estava cheia de fragmentos de ossos, que aparentemente foram levados para dentro da caverna havia muito tempo. Mas no momento da descoberta, os arqueólogos não conseguiam nem imaginar há quanto tempo isso havia acontecido. Quando os cientistas começaram a examinar o material, acabaram tendo uma grande decepção. Parecia que entre os fósseis havia apenas ossos pertencentes a animais, como porcos e veados. Mas a equipe não perdeu a esperança e enviou suas descobertas ao arqueólogo Dr. Philip Pipper, pedindo para ele examinar os restos mortais. E pimba! Eu imagino o Dr. Pipper num minuto examinando os fósseis e em seguida já ligando para o Dr. Mijares com ótimas notícias. Deve ter sido incrível ver o olhar no rosto de Mijares quando seu colega o informou que encontrou um osso do pé quase completo, que se parecia com o de um humano, um tanto demais para ser uma coincidência.
Mas foi só em 2010 que Miharis e sua equipe finalmente fizeram sua descoberta revolucionária. Em sua busca, os cientistas encontraram um fóssil humano de 67 mil anos. A princípio, eles acreditavam que o osso pertencia a um representante em miniatura do Homo sapiens. Neste caso, poderia ter sido a evidência mais antiga, mostrando a presença de nossa própria espécie nas Filipinas há muito tempo. Mas, mais tarde, descobriu-se que a suposição inicial dos arqueólogos estava longe da verdade. Foi Miharis que, primeiro, suspeitou que sua descoberta pudesse pertencer a uma espécie estruturalmente nova. Mas para provar sua teoria, a equipe precisava de novos fósseis. Então, ela começou a trabalhar e fez mais escavações. Provavelmente, não foi nenhuma surpresa que, depois de cavar ainda mais, os pesquisadores foram recompensados. Consegue adivinhar? Durante as escavações seguintes, em 2011 e 2015, eles revelaram não apenas mais 2 ossos do pé, mas também 2 ossos dos dedos, 7 dentes e uma parte do osso da coxa. A equipe concluiu que esses vestígios provavelmente pertenciam a 3 indivíduos, 2 adultos e uma criança. Por mais que estivessem felizes com a descoberta, isso era também extremamente confuso. Os fósseis revelaram uma miniatura desconcertante de características avançadas e antigas. Por exemplo, os dentes eram minúsculos, com uma forma simples, tornando-os semelhantes aos dentes dos humanos modernos. Mas o que os torna ainda mais únicos é que um dos pré-molares superiores achados tinha 3 raízes, uma característica encontrada em menos de 3% das pessoas hoje em dia. Ao mesmo tempo, o osso do pé descoberto parecia de um dos antigos australopitecos, que vagavam pela África cerca de 3 milhões de anos atrás. Mas vamos tentar desenhar uma imagem dessa espécie humana, que foi apelidada de Homo luzonensis, em homenagem à ilha em que foi descoberta. Os dentes pequeninos significavam que os adultos eram provavelmente muito baixos, com cerca de 1,20 m de altura. Além disso, o osso do dedo descoberto era ligeiramente curvado. É por isso que os cientistas supuseram que essa espécie levava um estilo de vida misto, com sua capacidade de subir em árvores e andar sobre 2 pernas. Possivelmente, seus integrantes andavam de uma maneira peculiar, mas os pesquisadores ainda não conseguiram determinar isso. De qualquer forma, cientistas de todo o mundo elogiaram o rigor da pesquisa feita pelo Dr. Miharis e sua equipe. Todos na comunidade arqueológica entenderam quão difícil é definir uma nova espécie a partir de apenas 13 pequenos ossos e dentes. Houve tentativas de extrair DNA dos restos descobertos, mas até agora não foi possível chegar a nenhum resultado conclusivo. Infelizmente, isso é típico de amostras que ficaram dezenas de milhares de anos na umidade e calor das florestas tropicais, quase cozinhando, mas a descoberta parece levantar mais questões do que respostas. Por exemplo, o Homo luzonensis aprendeu a subir em árvores e andar quando se isolou na ilha, ou foi sua característica inerente? E como e quando ele foi parar naquela ilha? Lembre-se, nunca houve nenhuma conexão terrestre para o continente. Os pesquisadores têm 2 teorias sobre como os primeiros humanos chegaram a Luzon. Um deles afirma que eles viajaram navegando em algum tipo de jangada. Segundo a outra teoria, o Homo luzonensis foi levado para a ilha por um desastre natural, como um tsunami. E enquanto a maioria dos cientistas apoia a teoria do desastre natural, mais e mais evidências estão surgindo, sugerindo que o evento pode não ter sido tão acidental. Há mais uma coisa, no entanto, que deixa os cientistas super animados com a descoberta. Parece que os seres humanos que viviam na ilha de Luzon usaram ferramentas para caçar e preparar a comida. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão depois que encontraram um osso de cervo na caverna que tinha algumas marcas, como se alguém tivesse usado uma ferramenta de pedra para cortá-lo. Mas isso não é tudo. Em 2018, o Dr. Miharis anunciou que as chances são de que o Homo luzonensis viveu na ilha há muito mais tempo. Os arqueólogos encontraram algumas ferramentas de pedra, bem como um esqueleto de rinoceronte com marcas semelhantes à do cervo, não muito longe da caverna de Calau. E prepare-se, essas descobertas são de incríveis 700 mil anos atrás. Infelizmente, agora, é quase impossível dizer com certeza se essas ferramentas foram usadas pelo Homo luzonensis ou por outras espécies não relacionadas. Então, nós apenas precisamos esperar que os cientistas façam mais pesquisas e nos informem sobre o que nossos primos antigos faziam naquela época. Você já ouviu falar de outras descobertas arqueológicas empolgantes? Conte pra gente nos comentários.
Se aprendeu algo novo, curta este vídeo e compartilhe com sua turma. Mas ei, nós não terminamos de escavar ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você descobrir muitas coisas novas aqui. É só escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.